o assunto era a consciência cultural, política, está tão baixa que está consumindo esse tipo de música, entendeu? E aí eu fiquei em dúvida, mas será que não se consumiu esse tipo de música sempre? Não se consumiu esse tipo de manifestação artística sempre? Como a gente está tratando de debates que envolvem temas que são centenários, a Escola de Frankfurt se posicionou sobre isso. A Escola de Frankfurt diz, por exemplo, que poesia, quem faz a poesia é quem lê, não é quem escreve. Esses posicionamentos que envolvem, inclusive, aquilo que está muito em moda, o tal do lugar de fala, que a gente ouve muito por aí, né? Não são posicionamentos do nosso tempo. São posicionamentos que têm trajetória na história. A história é uma só. As trajetórias na história é que são diferentes. Esse conhecimento para organizar a história, a maioria dos brasileiros não tem, porque são impedidos de ter. Tem um processo de impedimento. Por isso que a palavra pobre é até uma palavra muito dura quando eu escuto. Porque as pessoas são empobrecidas. Porque tem uma força autoritária que empobrece as pessoas. Ninguém é naturalmente pobre. E pobre em quê? Materialmente? De inteligência? De cultura? Qual a diferença da cultura para a inteligência? E o que é a inteligência que permite que um músico famoso, falando de música, né, e não de canções, e para mim tem uma grande diferença. A canção junta a poesia com música. A música é a música. A poesia é a poesia. O que Guilherme e Rodrigo fizeram juntos são canções, que também vieram música, que também vieram poesia, porque ajustaram o texto. É muito engraçado que a gente tem nos encontros, quando o Vinícius mandou uma poesia dele para o Edu Lobo musicar, o Edu Lobo estava numa crise danada, porque ele queria fazer uma mudança em umas palavras. Aí o Vinícius falou, deixa de bobeira, guri. Se eu te mandei para você musicar, é porque você pode mudar. Você não vai fazer poesia, você vai fazer canção. A poesia eu já fiz. Muda o que tiver que mudar e faz a canção mais bonita que você sabe fazer. Ele era novinho, o Edu Lobo, né? E é muito engraçado que assim, o Zi Cartola, que foi o restaurante criado pelo Cartola e pela esposa dele, né, à época, porque o Cartola é uma história sensacional, né? Mas foi criado à época, ele juntava a bossa nova com o samba. Tanto a bossa nova quanto o samba ia na cidade, porque o Zi Cartola foi criado na cidade, no centro da cidade do Rio. O Zi Cartola não foi criado na Mangueira. Eles alugaram um lugar no centro da cidade do Rio e criaram o Zi Cartola. Ali ia tanto os caras da bossa nova, as mulheres da bossa nova top, e as mulheres e os caras do samba top dos morros. O que a ditadura fez? Fechou o Zi Cartola. O Zi Cartola foi fechado pela ditadura. Não foi crise de finanças. Não foi porque faliu. Não foi porque teve um problema financeiro. Por que a ditadura politizou aquele encontro de arte? Porque aquele encontro de arte politizava a vida. Não tem jeito, o encontro de arte vai politizar a vida, independente para que lado politize. Independente de quanto política se fale. Porque as pessoas, ao fazerem encontro, politizam. A politização não é uma propriedade do Estado. O Estado é o centro da imposição da política, mas não a propriedade da politização. E é claro que, para nós, isso traz uma necessidade de conhecimento. Semana de Arte Moderna no Brasil teve a presença do futurismo. O futurismo apoiou, não foi assim, fez parte de tudo que tinha de direita que existia no mundo. Tanto o pessoal lá do Hitler, quanto o pessoal do fascismo, teve apoio do futurismo. E teve apoio do futurismo por quê? Porque defendia a guerra. O futurismo defendia a guerra. A grande força humana vai ser exposta na guerra.
Então temos que fazer a guerra porque a gente tem que eliminar tudo do passado. A gente tem que viver o presente para o futuro. Mas como vive o presente do futuro eliminando o passado? Essa transição dos tempos, por isso que muito da religiosidade que chegou no Brasil, que foi criada no Brasil, né? O candomblé chegou no Brasil, mas a Umbanda foi criada no Brasil. Né? São duas religiosidades diferentes que misturam coisas diferentes. Ainda que o candomblé tenha vindo da África, a Umbanda foi criada aqui porque eles foram expulsos do centro kardecista de Niterói. E como foram expulsos do centro de kardecista de Niterói e o pessoal do centro kardecista fez um acordo para a polícia proibir a organização deles, porque recebiam caboclos indígenas, porque recebiam caboclos de várias... Tudo que para o centro kardecista não era faixa branca, foram expulsos. E nesta expulsão, eles tiveram que ir para São Gonçalo, que a polícia não chegava na época, e criar lá a Umbanda. Essa religiosidade criou e impregnou nossa arte também, de várias formas. Por isso que o Darcy Ribeiro claudicou várias vezes com essa porra, nas formulações dele. Porque ele via tanta mistura que como é que ele tratava o negro? Ele claudicava. Eles inventaram aquela porra chamada antropólogo, fudeu, né? Então claudicava. Ao inventar essa porra de antropologia, foi a merda total. Então, assim, claudicava na merda. Nós temos um grande desafio. É conviver, sabendo qual é o igual, o que nós somos iguais. E que esses iguais são diferentes. E que essa diferença, se não for ouvida, e se não for organizada, não pode ser contestada ou aprovada. Ela é aprovada ou contestada ao ouvir e organizar. Nesse processo. Esse é o processo de democratização da diferença, que transforma a inteligência que a gente tem. Toda a inteligência artística, seja que arte for, seja do grande músico que ficou surdo e dizem que ele fez as grandes obras depois da surdez, seja do grande desenhista, seja do grande poeta que tinha heterônimo e brigava com seus heterônimos, porque Fernando Pessoa brigava com os heterônimos dele, tinha discordância com os heterônimos, ainda que biologicamente fosse todo mundo Fernando Pessoa, socio-historicamente não era. Porque estava no Rio de Janeiro, estava em Portugal, estava na China naquele tempo que não tinha internet. Então, assim, nesse processo da arte, a gente tem muito o que construir e que disseminar politicamente. Eu digo, a inteligência coletiva é um grande desafio para nós. Desde que os grandes... Eu espero que todo mundo aqui conheça, quem já conhece a lei, quem já leu, leia de novo. O Perry Anderson uma vez escreveu um texto chamado A Crise da Crise do Marxismo. Vocês vão ver ali que o marxismo, pós-Marx, sempre teve em crise. O marxismo. Quando o Perry Anderson está falando do marxismo, ele está falando da teoria criada pelo Marx. E não do marxismo que a gente conhece como militância. Porque a história é uma só, ela não muda. Ela só muda quando o agente da história atua sobre ela e faz ela mudar. Se o agente da história não atuar sobre ela, mas aí é a primeira página do 18 Brumário. Os homens fazem a sua história, mas não como querem. Não existe ser humano que não politize de alguma forma. A questão é que política traz. Seja o que ele faça. Se é arte, ou se é vender a força de trabalho na indústria, ou no comércio, ou na sua vida, seja o que ele faça, porque ninguém vive isolado.
todo mundo, por mais que se pense e equivocadamente se acha isolado, está socialmente organizado. Então, como todo mundo está organizado, todo mundo politiza. Seja para que política for. E não existe esse processo da arte e da cultura que não cresce. Essa questão não é a nossa questão. A nossa questão é outra. É como, sendo sujeito, sem o paralaxe do sujeito, como sendo sujeito, a gente atua para que todos os objetos sofra a nossa ação do sujeito pela inteligência, pela crítica, pela superação de toda a humanidade opressiva. Que a própria humanidade possa se organizar para sua satisfação material e espiritual, organizado pela própria humanidade. Esse é o nosso desafio. E em todos os lugares da arte, em qualquer ação, vai estar lá a politização, para reforçar ou para reforçar aquilo que é hegemônico, não somos nós. O que é hegemônico é a apropriação do comum pela minoria chamada de capitalismo. Isso é o hegemônico.